Olá, estamos começando mais uma Quinta Insurgente. Eu aqui em São Francisco do Brejão, no continente, e Joana Coutinho, na ilha mais bela do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Joana Coutinho. Olá, boa tarde, Frederico, e boa tarde a todos que nos escutam neste momento. Muito bem, o primeiro assunto de hoje é a crise na Colômbia. E por sugestão de Joana Coutinho, nós vamos passar aqui um vídeo da DW. Vejam só. Repita, repita. 1-114, 896. Avísele a organizaciones de derechos humanos, por favor. Tirando desde arriba, están tirando desde arriba. Véanlo. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que parirle hijos a esta tierra, para la tierra del dolor, la tierra del olvido, la tierra del no me importa? Ese pelado, ¿sabes qué le dijo a la gente cuando estábamos aquí? Para afuera todos esos corruptos que tienen a este país vuelto nada. Lo que queremos es un país democrático, un país que valore nuestros derechos, que nos respeten a nuestros muchachos, nos los están matando. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. Repita. 1-114, 896. Joana Coutinho, antes do seu comentário, isso é Colômbia mesmo? Eu pensei que fosse Venezuela, Cuba, porque é sempre por lá que dizem a mídia brasileira, a mídia nacional, que tem confusão. É na Colômbia, no governo de direita, o Brasil corre o risco de virar a Colômbia, minha cara Joana Coutinho. Pois é, a gente sempre escuta muito isso, né? A mexicanização do Brasil, a colombização. Mas é bom prestar atenção, Frederico, que, de certa forma, acontece no Brasil o tempo todo, né? Digamos, o braço armado do Estado tratando os trabalhadores, os pobres, como se fossem inimigos, né? Como se fossem inimigos. Aí é importante observar como os trabalhadores, a população, né, está reagindo na Colômbia a uma proposta de reforma tributária que prejudica ainda mais os trabalhadores, né? No final das contas, é sempre os trabalhadores que pagam as contas. Então, veja, a reação às manifestações de uma forma brutal, né? Essa repressão bruta, de um verdadeiro fascismo, né? De um terrorismo de Estado, e mesmo assim parece que os manifestantes não estão abandonando as ruas, né? Como é importante para barrar, não é? Essa reforma do Estado. Veja, não é uma reforma para atender às necessidades dos trabalhadores, para atender às demandas dos trabalhadores. É uma reforma em plena pandemia que sacrifica ainda mais os trabalhadores.
né? Na Colômbia, os manifestantes já conseguiram que essa proposta de reforma tributária, dessa reforma do Estado, fosse retirada de pauta, né? Já não está mais na pauta. Mas, mesmo assim, as manifestações seguem nas ruas, porque trata-se de um protesto contra toda essa lógica de um Estado ultra neoliberal, não é? Que penaliza ainda mais os trabalhadores. Que nos sirva de exemplo, né? De uma certa forma. Agora, é interessante pensar isso. Morreram 30 pessoas na Colômbia. Temos notícias que aqui no Brasil, em favela, no Rio de Janeiro, operação da polícia já matou muitos jovens, né? Muitos jovens. Mas ainda não estamos saindo todas às ruas em protesto a essa violência desmedida das forças policiais. É verdade, e interessante que essas forças policiais só atingem, né, exatamente a população pobre, principalmente os jovens e os pretos. Isso não é coincidência, né, Joana Coutinho? Coincidência nenhuma, né? Coincidência nenhuma. Agora veja, pobres e pretos, né? Estou lembrando de uma música do Caetano Veloso. Acho que a música, trata-se quase que de uma analogia do que acontece no Haiti e Brasil, não é? Que quase todos os pobres são quase todos pretos, né? Para a gente não dissociar aí. É só ver o trato que tem o jovem que mora nos bairros nobres de qualquer cidade e os jovens que moram na periferia, né? Aí a gente vê a diferença como são tratados. Digamos que tem alguns que são mais cidadãos, não é, do que outros. Lamentavelmente, estamos a viver essa realidade em toda a América Latina e Brasil em particular, né? Acho que nessas crises todas e com governos de extrema-direita ou de direita, como é o caso da Colômbia, como é o nosso caso, como os povos originários e os indígenas, e também os negros, né, os descendentes, eu me considero negra, né? Somos tratados... Eu também, eu me declaro preto, porque eu sempre digo, às vezes um pesquisador diz, mas isso é pardo. Eu digo, rapaz, eu nunca vi dizer, nunca vi falar no líder pardo. Eu nunca vi dizer que na Europa os pardos se reuniram. Só tem pardo aqui no Brasil. E eu, se eu for para os Estados Unidos, eu não sou branco nunca, né? Então lá nós temos ainda isso, ainda de muita gente, inclusive, certo, se considerar branca, certo, tendo claramente as características de preto. Mas, Joana Coutinho, muito bem, essa crise na Colômbia, e nós vimos a falta de liberdade e o povo na rua protestando. Eu pergunto, Joana Coutinho, por que a mídia discrimina tanto certos países, né? Você veja, quando Cuba tem eleições parlamentares, o sistema parlamentar, desde 72, certo? Partizaram a vida toda chamando Fidel Castro de ditador. Aí assumiu Raul Castro chamando também de ditador. Aí agora assumiu outro aí que sabe meu nome. Aí estão vendo aí para ver o que é que dizem agora, certo? Quando o país é conservador, eu lembro no tempo do Gaddafi, aí falava assim, o homem forte da Líbia. Não se chamava ditador, não. Era o homem forte da Líbia, certo? Quando vai se falar sobre a Arábia Saudita, não fala o ditador árabe, não, da Arábia Saudita, não. Fala o príncipe, certo? É desse jeito. Mas quando é com Maduro na Venezuela, ou quando é em Cuba, o nego pega... Certo? Na China, por exemplo, que é rica, né? País de dinheirão aí, é o primeiro-ministro, certo? E em Cuba tem eleição e lá a eleição, o Partido Comunista não concorre, certo? A candidatura é avulsa. Lá em Cuba é preciso que tenha em cada distrito, lá é voto distrital, pelo menos 3 candidatos. No máximo, em raras exceções, quando o distrito é muito isolado, se permite 2 candidatos. Então, sempre tem disputa por lá.
mas lá era ditador, certo? E na China, por exemplo, que o país tem muito dinheiro, né? Tal, é o premier, é o primeiro-ministro da China. Que danado é isso? Uma boa questão para a gente pensar o papel que a grande imprensa, né, a mídia em geral, exerce, como já dizia um intelectual francês, como um aparelho ideológico do Estado, né? Então, a quem interessa a pensar Cuba como uma ditadura. E veja, aí teremos também que discutir melhor os termos, né? O que significa a palavra ditadura? Que a gente associa ditadura sempre, pelas nossas experiências aqui na América Latina, às ditaduras militares em que vivemos. Agora, se pensarmos mais rigorosamente o conceito, a democracia, essa democracia liberal, burguesa, nada mais é, digamos, do que a ditadura da classe dominante, né? Claro que aí, com mais possibilidades que os trabalhadores possam se reunir, se organizar, não estou aqui defendendo posições aí de que em ditadura seja melhor, né? Não se trata disso, mas é tentar aclarar um pouco os termos, né? Como você mesmo colocou, a experiência em Cuba é uma experiência riquíssima, né? De grande participação do povo, embora não acho que em nenhum lugar do mundo seja o paraíso, né? Quer dizer, eu precisaria estudar um pouco mais aí como funciona essas relações em Cuba, mas poderia arriscar-me a dizer que em Cuba há mais democracia do que em muitos outros países da América Latina, né? A mesma coisa a Venezuela, né? Agora veja, Frederico, em todas as experiências em que você tem uma intervenção maior que favoreça as classes populares, toda a classe, toda a burguesia, a classe dominante desses países vão chamar de ditaduras, de estados autoritários, antidemocráticos, não democráticos, né? É só ver aí a importância que dão a uma figura como o Guaidó, né? Que ele se autoproclama presidente e como trata o verdadeiro representante aí do povo venezuelano, né? Para a gente pensar o que significa isso e que tipo de democracia queremos nos nossos países, né? Só vermos a realidade que está atravessando hoje a Colômbia, né, com uma grande resistência popular, que é contra a reforma tributária, mas não só contra a reforma tributária, como vimos no depoimento, né? Tanto que retiram, por hora, a reforma tributária, mas é contra toda essa política neoliberal, né, que afeta particularmente os trabalhadores, os pobres, as classes populares. Muito bem, vamos agora ver a situação da CPI da Covid. E mais aqui um vídeo de abertura, sugerido por Joana Coutinho. A presidência da República se colocou publicamente contra a adoção da política de isolamento social, defendendo o uso de uma estratégia chamada de isolamento vertical, mesmo que nunca tenha apresentado claramente à sociedade um plano com relação a isso para seu emprego no país. Qual era a sua resposta em relação à adoção das políticas de distanciamento social? Senhor senador, todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. As fiz nos conselhos de ministros, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, a todos aqueles que de alguma maneira tinham no seu escopo que se manifestar sobre o assunto. Sempre as fiz de acordo com
o que é pregonizado para doença infecciosa epidêmica no quadro que estávamos enfrentando. Então, houve, permita-me simplificar, e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República. Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão eu fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. Só se promete, juro, prometo. Jurei na minha formatura. Jurei, quando tomei posse como deputado federal, defender a Constituição, o princípio da vida. Ali não era uma situação de diferenças políticas. Aqui peço desculpa aos senadores que não consegui atender, senadores Alci, que me ligava sobre Brasília, a sua angústia, senador Omar sobre a angústia, sobre Manaus, etc. Mas ali era um momento republicano, ali era um momento absolutamente, conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima, no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união. Era a única maneira de sair. Então, as enfrentei e coloquei a todos com muito respeito, nunca discuti com o presidente, nunca tive discussão áspera, mas sempre as coloquei de uma maneira muito clara ao líder do governo, enfim, a essa casa, ao Senado, à Câmara, solicitei comissão externa, solicitei apoio da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Pernambuco, do Evandro Chagas, de Medicina Tropical. Na questão relacionada a medicamentos, falei que faça uma pesquisa. Nós não temos problema nenhum, nós médicos não temos problemas nenhum com as drogas terapêuticas. Se nós não as respeitarmos, como que nós vamos usar morfina, senador Girão, que é um medicamento duro de ser usado? Usar quimioterapia, cai cabelo, machuca a pessoa, porque existe um princípio. Lhe prescrevo porque tem um benefício, vou correr o risco para atingir o benefício. Se você não tem qual é o risco, se você sabe o risco, mas não sabe o benefício, você cai no princípio filosófico da medicina de Hipócrates, que é non nocere, não se pode ser mais nocivo. Sem essa relação risco-benefício, não se prescreve. Então, sempre baseado no que eu tinha de melhor a oferecer para o meu país. Como médico, como cidadão, como pessoa que estava ali com a melhor equipe de saúde pública da história daquele ministério. Está aí, portanto, o ex-ministro Mandetta, já teve depoimento também do ex-ministro Teik, hoje foi exatamente o Marcelo Queiroga, e o Pazuello correu, disse que teve contato com pessoas que estavam com suspeita de Covid. Claro, ele vai para um shopping sem máscara, é claro que ele teve contato com pessoas suspeitas de Covid. É lógico, é evidente. Né? Então, ele não foi, certo, lá para a CPI. E como é que você analisa, Joana Coutinho, os desdobramentos até hoje? Então, primeiro é pensar no quanto é importante, né, para o país essa CPI, chamada CPI da Covid, né? Porque ela pode demonstrar de forma mais clara e com dados aquilo que todos nós já sabemos. Primeiro, que se tivéssemos enfrentado a pandemia, dando nome, na minha terra diz dar nome aos bois, né? Dando nome às coisas como elas realmente são, estaríamos vivendo uma outra história neste momento. Imagine, Frederico, que hoje chegamos a quase 415 mil mortos pela Covid. Entre eles, alguns famosos, algumas intelectuais, gente parece que vai ficando cada vez mais próximo da gente, né? O que assusta bastante. Imagine que dessas quase 415 mil, 2.800 nas últimas 24 horas. Né? E daí tem um aspecto importante que aparece nessa CPI, que, como eu disse no início, todos nós desconfiávamos ou sabíamos. Né? Primeiro, o não enfrentamento
ao relativizar a doença, né? É uma gripe, é uma gripezinha, não é nada que necessite de grandes intervenções. E aí a questão central, sabia-se, e aí o que chamam de a cura para o maior número, tem um nome específico que estão usando, alguma coisa de gado, né? Como... exatamente, a imunidade de rebanho está se referindo, né? Imunidade de rebanho. Né? Que é quanto mais gente se contamina, melhor, porque você vai criando anticorpos. Isso me parece uma política deliberada, não é? Que chegamos aqui nestes 415 mil mortos. E a outra coisa é a indicação de uma medicina que não se sabe a sua eficácia, né? E quando você tem governantes indicando que se tome um determinado medicamento, mesmo que ele não seja comprovado cientificamente, digamos que aí complica completamente o meio de campo, né? Para quem gosta aí de futebol. Então, a CPI pode revelar de uma forma muito mais clara e objetiva esses dados, né? Poderia ter tido um enfrentamento à doença desde o seu início, que essas mortes, ou pelo menos uma boa parte, digamos, dessas mortes, dessas pessoas que têm nome, sobrenome, endereço, RG, CPF, família, pai, mãe, filho, tio, namorado, namorada, de alguém que perderam suas vidas, né? Quer dizer, temos aí uma questão humanitária, digamos, né? Uma questão humanitária. Como é que você, sabendo que isso pode causar esse tanto de mortes, permita que elas aconteçam, né? Ou pelo menos se omite nesse sentido. O depoimento hoje, eu vi um pedaço do ministro Marcelo Queiroga, nos coloca uma outra questão tão importante quanto, né? Ele declara na CPI que ele é contra a quebra de patentes, né? O que significa ser contra a quebra de patente? Veja que a quebra de patente, ela pode popularizar o medicamento, ela torna o medicamento mais barato, né? Porque libera aí os insumos, essa coisa toda. Imagine que um ministro da Saúde é contra quebrar a patente do remédio que pode facilitar e popularizar ainda mais a vacina, né? Quer dizer, estamos vivendo um quadro mais complicado. Agora, veja, Frederico, que os Estados Unidos estão estudando quebrar a patente, né? Quer dizer, mesmo lá onde as regras parecem estar sendo estabelecidas, estão seriamente pensando em quebrar a patente para que todos possam ter acesso à vacina. E aqui o ministro da Saúde declara-se contra a quebra da patente. É bom lembrar, né? Vão me chamar de petista, mas eu não sou, te garanto que não, né? Você, eu não sou. Eu estou no PT. Eu sou do PRC, certo? O Partido da Refundação Comunista, e estou só, certo? Estou te provocando. Mas está lá, né? Teu nome consta lá. Estou te provocando, mas o primeiro a jogar, a cantar essa bola, né, da quebra da patente foi o Lula, né? Foi o Lula. Eu acho que é importante pensar de uma forma mais racional, né? A importância de medicamentos como esses. Aliás, esses medicamentos todos não deveriam ter patente, né? Deveriam ser todos, como a gente costuma chamar aqui no Brasil, genéricos, né?
Isso garantiu, digamos, tratamento mais barato para muitas morbidades, como hipertensão, diabetes e por aí vai. Exatamente. E, Joana, uma das coisas também que me chama a atenção, e que você citou agora há pouco, é que as pátrias mães do capitalismo, o pessoal que tem a fer com arame, que é os Estados Unidos, e a sua fiel escudeira, que não faz mais parte da União Europeia, a Inglaterra, certo? Votaram contra a quebra de patentes. E o Brasil ficou exatamente ali junto com a União Europeia, isso como os únicos países, e foi o único país pobre, vamos dizer assim, o país emergente, o país que não é rico, o país que vive essas contradições todas, certo? Que votou, certo, dessa forma. Então, é uma situação que a gente fica sem entender, né? Como é que os homens do dinheiro votam favorável, certo? Votam para beneficiar os que não têm, e os que não têm, como é o caso do Brasil, certo? Vota para continuar tudo do jeito que está. Parece até, eu não estou dizendo que tem, certo? Não disse isso, mas como a Lei de Segurança Nacional foi revogada, finalmente colocou no entulho, né? Essa semana na Câmara, então algumas coisas eu posso dizer, dar um tom a mais, tá certo? Parece até que alguém está ganhando alguma coisa no laboratório aí. Só pode ser, certo? Porque eu tenho para comprar um medicamento que é mais barato. Porque o genérico, como você bem lembrou aí, sempre é mais barato do que o de marca. Aí, no caso, eu não compro. Eu vou comprar o mais caro. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem nesse angu, certo? De você ver o mesmo produto, é a mesma situação, a mesma marca, certo? Então, tá tudo lá igualzinho na prateleira. Aí você vai lá, no supermercado, tá lá por um preço. Aí, em frente, tem outro que vende mais barato. Você sabe os dois preços e você escolhe o mais caro. Alguma coisa tem aí. Como se alguém estivesse recebendo uma comissãozinha por fora para comprar essas vacinas. Porque é isso que eu entendo, Joana Coutinho. Bom, é difícil fazer uma afirmação desse porte, se tá... Alguém lucra, né? Mas o capital, ele tem essa grande capacidade de transformar absolutamente tudo em mercadoria. Tem um filme que eu acho que retrata isso muitíssimo bem, né? É um filme já antigo, acho que é do começo dos anos 2000, e se chama O Jardineiro Infiel. Recomendo, né? É como que esses grandes laboratórios lucram com a doença e transformam a África, né, o continente africano, como grande cobaia de alguns grandes laboratórios. Acho que essa é uma questão aí mesmo a pensar, né? E pensar por que interessa tanto a fabricação, né, de um medicamento que ele é bom para determinadas doenças, mas não para a Covid-19, né? Quer dizer, indicar o uso de um determinado medicamento que se sabe a eficácia para a malária, por exemplo, mas não se sabe a eficácia para a Covid-19, que, muito pelo contrário, pode provocar a morte, né? Quer dizer, são muitas questões colocadas que eu espero que, pelo menos, sem grandes romantismos, com CPI e tal, mas que, pelo menos, exponha, né, que coloque a público essas questões que estamos a fazer aqui, né? Por que não o não isolamento? Por que não a compra da vacina no momento em que ela poderia ter evitado estas 415 mil mortes pela Covid-19? A esperar, né, Frederico? E que também essa coragem, né, do povo colombiano que está às ruas, né, contra todas essas reformas neoliberais, neste momento, né, que penaliza ainda mais os jovens, os negros e os pobres, né,
mostre aí um caminho para, digamos, barrar essas reformas, que eu chamaria de anti-reforma, né? Porque tornar o Estado pior ainda do que já é para a maioria da população, né? Espero que a gente consiga sair dessa encrenca, né, que nos metemos. Depois dessa belíssima lembrança de Joana Coutinho sobre o Jardineiro Infiel, que concorreu a um monte de prêmio do Oscar aí, tá certo? Um filmaço. Aí, Joana Coutinho, chegamos aos 30 minutos de live. Aqui o tempo passa rápido. Aqui o tempo voa, Joana Coutinho. Pois é, Frederico, um prazer estar aqui contigo. Vamos para a próxima quinta, né? Que sejamos todos cada vez mais insurgentes. Tá certo. Tchau, cidades. Tchau, tchau.